Queria convidar você nesse momento a abrir sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 1, no versículo 78. Se você foi no capítulo 60, Lucas 1, 67. 1, 67. Hoje estamos no Natal, né? Dia 25, Natal. Espero que de ontem para hoje você tenha passado com a sua família, tenha tido uma noite maravilhosa. Espero que o Natal continue todos os dias na sua vida, porque nós celebramos o nascimento do nosso Salvador e que Ele possa nascer, crescer e se mover no nosso meio todos os dias da nossa vida. Amém? Olha o que diz aqui. Lucas 1, 67. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido, desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de nos conceder-nos que, livre das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade, justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados. Versículo 78 diz: Graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitara o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia que havia de manifestar-se a Israel. Amém? Aqui o pai de João Batista estava liberando uma palavra profética sobre a vida do seu filho João Batista, do que ele seria. Mas o mais importante dessa profecia é a maneira que Zacarias estava definindo o que João Batista iria fazer. João Batista iria preparar o caminho para a vinda do Salvador. João Batista iria declarar a luz que iria nascer através da presença do Senhor, aonde a luz iria iluminar sobre as trevas. E se você continuar a história, você vai saber o que acontece. Jesus nasce. Jesus, ele vem para mudar a história da humanidade. Como ele veio e ele está aqui para mudar a sua história. Quem quer ver Jesus mudando a sua história, meu irmão? Aqui diz, versículo 79, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Eu quero que você vá agora lá em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. No versículo 9. Aqui está falando daqueles magos que eles estavam à procura do Salvador. Ele diz aqui no versículo 9, Mateus 2:9: Depois de ouvirem o rei,
os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Interessante que, se você estudar um pouco mais profundamente, como que esses homens, eles conseguiram chegar aonde Jesus estava. Diz a palavra que havia uma estrela, uma luz, e através daquela luz, daquela estrela, eles seguiram até chegar aonde Jesus estava. E esses dias Deus falou comigo, bem claro no meu coração. Ele falou assim: Everaldo, o que você faz se você fosse aqueles homens? O que você faria se você fosse aqueles magos que foram despertados para encontrar com o Salvador? Eu falei para Jesus, para o Senhor, olha, eu fazia o que eles fizeram. Eu seguia aquela luz, eu seguia aquela estrela. Aí ele falou: muito bem, pergunta para o teu irmão, você tem seguido essa estrela? Você tem seguido essa luz? Hã? E aí o Senhor falou no meu coração: o que acontece quando nós seguimos essa estrela? O que acontece quando nós seguimos essa luz e encontremos o Salvador? Encontremos com o Senhor Jesus. Foi o que eles fizeram, eles encontraram com o Salvador. Havia uma palavra profética que estava falando que havia de nascer o Salvador em Belém. E eles foram, antes de chegar em Belém, eles foram abordados pelo rei Herodes. Acho que foi o rei Herodes, né? Porque o rei Herodes também estava sabendo da profecia. E ele falou assim: olha, quando vocês encontrarem o Rei dos Reis, o Salvador, me chama que eu quero também adorar. Mas na verdade ele não queria isso, ele queria era matar Jesus. E eles foram e seguiram e encontraram. Eu quero mostrar para você que vale a pena, meu irmão, que você se prepare para 2023, seguir essa luz, seguir essa estrela. Porque quando eu e você nos encontramos com essa estrela, com essa luz, primeira coisa que eu entendo, nós vamos encontrar, sabe quem? Fala comigo assim: o Rei dos Reis. Vai lá em Apocalipse 17. Apocalipse 17, versículo 14. Lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. Então, quando nós seguimos essa luz, a primeira coisa que você vai encontrar na sua vida, quando nós seguimos essa luz, é o Rei dos Reis. Significa, querido, que Jesus, ele veio para governar nossas vidas. Quando nós encontramos com a luz, que é o Senhor Jesus, nós vamos encontrar o governo em suas mãos. Que 2023 você não seja governado pelas suas emoções, pelas suas necessidades, mas que 2023 você seja governado pelo Rei dos Reis. Deixa Ele dirigir a sua vida, deixa Ele colocar em ordem a sua vida. Quando existe uma estrutura de governo,
Por que existe estrutura de governo? Para colocar ordem. Amém ou não? E por que? Eu fiquei pensando assim, aqueles magos, dizem que eram 3, mas nós não sabemos se eram 3, se era 2, se era 4. As pessoas acham que é 3 porque havia 3 presentes que eles entregaram. Mas que seja 3, isso aí não vai matar ninguém por causa disso, né? Ninguém vai perder a fé se é 3, se é 4, se é 5. A primeira coisa que eles apresentam para Jesus ali, na hora que eles encontram com Jesus, é o quê? Ouro. O ouro representa o quê? Reino. Toda vida que você pensar em ouro, pensa em coroa de ouro. Toda coroa de um rei, subtende-se que ela é feita de ouro. Então, quando eles entregam o ouro, eles estavam dizendo: nós encontramos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. 2023, a partir de agora, já que é Natal, vai, meu irmão, siga essa luz, porque ao encontrar essa luz, a primeira coisa que vai acontecer na tua vida é que o Rei dos Reis vai falar para você: pode deixar que agora eu vou consertar a sua vida. Pode deixar que agora eu vou dirigir a sua vida. Quem quer deixar o Senhor dirigir a sua vida? A minha esposa, ela gosta muito quando eu dirijo o carro. Ela acha que eu não dirijo muito bem não, mas fui eu que ensinei ela a dirigir, né? Mas toda vez que é ela que está dirigindo, ao contrário, quando eu estou dirigindo, ela fica assim: olha ali, cuidado com o negócio ali, olha o sinal, dá seta, olha a bicicleta, olha não sei o que lá. E veio quando passa um susto na gente, né? Eu entendo, pela insegurança que a gente passa para ela. Mas quando eu coloco o volante na mão dela, sabe o que eu faço? Eu vou dormir. Quantas vezes nós viajamos para o Ceará, viajamos para Goiânia de carro, já viajamos para Paraná de carro. Toda vez que é a hora dela dirigir, ela fala assim: você vai dormir? Eu falei: claro. Mas eu não dormi em nada. Eu falei: por que não quis? Mas quando ela está dirigindo, o que eu faço? Eu sei que ela vai fazer o melhor. Ela vai dirigir melhor. Assim também, meu irmão, quando você entende que Jesus, Ele é o Rei dos Reis, que Ele que governa, você vai entender, meu irmão, que é melhor deixar Ele governar a sua vida, dirigir a sua vida, do que você tentar dirigir a sua vida. Eu não sei você, mas muitas vezes eu já tomei decisões erradas, porque eu não segui a direção, o governo que o Senhor tinha dito ao meu coração, e até usado pessoas para isso. Será que foi só eu aqui? Quem aqui já se deu mal aqui, não ter ouvido a voz de Deus aqui? Olha aí. Aqueles sacerdotes, aqueles magos, ao encontrar com o Rei dos Reis, a encontrar com Jesus, porque eles seguiram aquela luz, segue a luz, segue a estrela, segue todos os dias de 2023, segue a direção, segue a voz do Espírito Santo. E quando você encontrar com o Salvador, com o Redentor, reconheça-o como Rei dos Reis. Por isso que eles entregaram o ouro. Eu quero declarar para você, querido, em nome de Jesus, que o Rei dos Reis, Ele pretende, deseja colocar em ordem e colocar tudo no devido lugar na sua vida. Quem quer deixar isso? Na sua vida financeira, na sua vida emocional, na sua vida familiar. Faça isso. Aqueles magos, eles seguiram a luz, seguiram a estrela de Belém e encontraram Jesus, e ofereceram o ouro para Jesus. Naquele momento, eles estavam dizendo: encontramos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E eu falei para o Espírito Santo, quando Ele estava me dando essa palavra: Senhor, eu quero Te reconhecer todos os dias da minha vida como o Senhor, como o Rei, aquele que governa, aquele que tem o domínio, aquele que reina. Ah, querido, sabe uma das coisas que mais o Senhor deseja na tua vida? É reinar no teu coração. Eu queria que você fizesse um ato profético,
convidar o Rei dos Reis a sentar no trono do teu coração. Quem é que está no trono do teu coração hoje? Será que é o dinheiro que está no trono do teu coração? Será que é a tua profissão que está no trono do teu coração? Será que é a sua família que está no trono do teu coração? Se nós estudarmos a vida de Jó, quem lembra de Jó aqui? A palavra de Deus diz que Jó era um homem muito rico, um homem próspero, um homem diferenciado ali na sua região, um homem que tinha autoridade, um homem que tinha influência, mas um homem que tinha muito temor, e ele era justo e íntegro diante do Senhor. E um belo dia, Satanás chega e Deus fala para ele: Satanás, está vendo meu servo Jó? Interessante que não foi Satanás que chegou para Deus e falou: Deus, está vendo aquele homem ali chamado Jó? Não, foi Deus que chamou a atenção de Satanás e falou: olha, está vendo o meu servo Jó? Olha como ele me serve, olha como ele é digno, olha como ele é honrado, olha como ele é justo. Aí Satanás fala: mas ele só é assim, ele só se submete a você, ele só tem um coração de adorador ao Senhor porque ele tem tudo. Tira para você ver. E Deus falou para Satanás: pode tirar, eu acredito nele. Satanás vai lá, com permissão de Deus, e Jó perde sua família, perde o seu trabalho, perde a sua saúde, mas Jó não deixou nada pousar no trono do coração dele, a não ser o Senhor Deus Todo-Poderoso. E nós, meu irmão, muitas vezes, quando nós não reconhecemos, não entendemos o que é Jesus sendo o Rei dos Reis, qualquer coisa que chama os olhos, a luz dos nossos olhos, a gente tira ele do nosso trono e coloca outra coisa no trono do nosso coração. Que nem o seu trabalho, nem a sua saúde física, a sua juventude, nem a sua família, nada neste mundo possa estar no trono do seu coração, a não ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Vocês estão entendendo, amém ou não? Eu não estou dizendo que ter dinheiro não é errado, não estou dizendo isso não. De você ser bem sucedido, não estou falando nada disso. Se você cuidar da sua família, guardar a sua família, proteger a sua família, não estou falando nada disso, querido. Não estou falando que você tem uma saúde física, emocional, não. Eu estou falando o seguinte: hoje, pois nós estamos fazendo como aqueles magos, entregando ouro e dizendo: Senhor, Tu és o Rei dos Reis, reconhecendo Jesus como o Rei dos Reis da sua vida. Que eu e você possamos fazer isso, meu irmão, todo dia, porque quando nós seguimos essa luz, essa estrela, nós começamos lendo sobre isso, a gente vai encontrar o Rei dos Reis. Segunda coisa que eu entendo aqui na hora que os sacerdotes encontraram Jesus ali na manjedoura, naquele lugar, além de ouro, eles ofereceram o que para ele? Incenso. Para que serve o incenso? Vai lá em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximamos do trono da graça com confiança, a fim de receber misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Olha aqui para mim, por gentileza.
Quando aqueles homens seguiram a luz, seguiram a estrela, eles encontraram Jesus e reconheceram Jesus em primeiro lugar. Ao entregar aquele ouro, reconheceram Jesus como Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas quando eles oferecem incenso, eles reconhecem Jesus como o sumo sacerdote. E quando eu e você reconhecemos Jesus como sumo sacerdote, nós estamos reconhecendo Jesus como o nosso intercessor, porque isso é o papel do sumo sacerdote. Nós estamos reconhecendo Jesus como o nosso advogado, porque é isso que Ele é. Nós estamos reconhecendo que é Ele que nos dá a graça e a misericórdia diante de Deus. Fala para o teu irmão, você precisa de muita graça e misericórdia de Deus desse ano 2023. Quem precisa de graça e misericórdia, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Então reconheça Jesus como seu pastor, lá no Salmo 23. Coloca aí no Salmo 23, por gentileza. O sumo sacerdote, ele também tem o seu papel de pastor. 23:1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha a revelação daqueles homens. Eu fiquei pensando para Deus, por que eles entregaram o ouro? Aí Deus falou, porque eles reconheceram Jesus como rei. Depois eu perguntei para ele, Senhor, e por que eles entregaram incenso? Porque eles reconheceram ele como sumo sacerdote. E se você estudar a ação de um sumo sacerdote, ele entrava, meu irmão, no santo do santo, além de outras coisas, ele entrava com incenso suave, que chegava às narinas do Senhor. É assim, meu irmão, que eu e você temos que viver, entendendo que Jesus, Ele é o sumo sacerdote. Deixa Ele cuidar de você. Quem quer deixar Jesus cuidar de você, meu irmão? Deixa Ele cuidar. Ele é o teu pastor, Ele é o teu sacerdote, Ele é o sumo sacerdote, Ele está acima de tudo. Vocês estão entendendo, amém ou não? A palavra de Deus diz que Ele é o nosso intercessor. Que 2023 você possa chegar diante do sumo sacerdote. O Senhor Jesus falou, Senhor, intercede pela minha causa, intercede pela minha família, intercede, Senhor, pela minha saúde. Você vai ver que Ele vai agir na sua vida. Amém ou não? Hoje é Natal, nós estamos celebrando o quê? O nascimento de Jesus. E às vezes a pessoa só fala de Jesus como Salvador. Não, meu irmão, Jesus, nós temos que celebrar o nascimento do Rei dos Reis. Nós temos que celebrar o nascimento do Senhor dos Senhores. Nós temos que celebrar o nascimento do sumo sacerdote, o Senhor Jesus, o nosso pastor. Jesus falou, eu sou o bom pastor. Diz que os pastores na época lá de Israel, quando eles percebiam que tinha uma ovelha que era um pouco rebelde, que ficava sempre saindo fora do rebanho, de andar perto do rebanho, de querer pular a cerca, pegar outros, comer em outros pastos, e às vezes se desaparecia, ficava perdida. Diz a palavra diz isso, que ele deixa as 99 ovelhas e vai atrás de uma, né? O sumo sacerdote, o pastor de ovelha, quando ele encontra a ovelha, a primeira coisa que ele faz com aquela ovelha é quebrar a perna da ovelha. Isso aí, se o Greenpeace souber disso, se os direitos dos animais, não sei que IBAMA, é o IBAMA que toma conta de animal, essas coisas aí. Se souber que você está machucando aí um animal, você é até preso hoje, né? Tem uma lei, irmão, se você bater no cachorro, você é preso 7 anos. Mas se você matar uma pessoa, dependendo do que acontecer, você não, como foi, não fica desse tanto tempo não. Mas olha só, vamos voltar aqui. Diz a palavra que ele quebra a perna da ovelha, coloca no seu ombro e leva ela para o curral, e lá ele cuida dela, passa o óleo, cuida daquela ovelhinha,
dá alimento para ela, e diz que quando ela melhora a perna dela, aquela ovelha nunca mais sai de perto do pastor dela. Fala para o teu irmão, você quer que Jesus quebre o que de você aí? Para você não sair de longe dele, hein? O que você quer que em 2023, meu irmão, Jesus quebra alguma coisa aí para trazer você de volta, trazer de você para perto do sumo sacerdote, para perto do pastor. Aqueles magos reconheceram que ele não era somente um menino, uma criança. Havia ali uma unção sobre aquela pessoa, uma unção de reino, uma unção de rei, mas também uma unção de sacerdote, de pastor. Por isso que eles ofereceram incenso. Amém ou não? Siga a estrela, siga a luz. Você vai ver como é bom se colocar nas mãos desse pastor, porque ele vai te levar para pastos verdejantes. Ele vai levar você para as águas tranquilas. Talvez você tenha vivido aí turbulências e mais turbulências na tua vida, mas ele está querendo levar você para as águas tranquilas. Mas deixa eu explicar para você como é que o pastor leva as suas ovelhas para as águas tranquilas ou para um campo verdejante. Diz a palavra que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Irmãos, presta atenção, às vezes a gente tem a figura do pastor, o rebanho aqui andando e o pastor atrás com aquele bastão, mandando as ovelhas ir para lá e para cá. Mas não é assim não a visão não. A visão é o pastor está na frente com aquele cajado e falando, e as ovelhas ouvindo a voz e seguindo ele. Que tipo de ovelha você é? Aquela que o pastor tem que ficar, vai para cá, vai para lá? Ou aquela que sabe, conhece a voz do pastor e sabe que o pastor está levando você para as águas tranquilas, para o campos verdejantes? Qual é o maluco do pastor, falando naturalmente falando, que vai levar as ovelhas para um pasto que não é verdejante? Qual é o pastor que vai levar as ovelhas para um lugar onde beba as águas turbulentas, aonde tem animais perigosos? Não. Todo pastor leva as suas ovelhas para o lugar de tranquilidade. É isso que Jesus quer fazer. Mas para isso, nós temos que reconhecê-lo como sumo sacerdote. Amém ou não? Levanta a sua mão direita e fala: Senhor Jesus, eu quero ser guiado pela voz do meu pastor, do sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus. Qual foi a outra coisa que os magos ofereceram ali como tesouro para Jesus ali? Mirra. Vai lá em João 19. João 19. 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com óleos aromáticos, como é costume entre os judeus, e na preparação para o sepultamento. Olha só, quando aqueles homens, eles apresentaram a mirra, que era um óleo que tinha um cheiro, que era um perfume, eles estavam reconhecendo Jesus também como Salvador e Redentor da vida deles. Aonde foi usado mirra no corpo de Jesus,
ali, quando ele estava crucificado, morto, tiraram Jesus para levar para o sepulcro, banharam ele com o quê? Com mirra, com óleo. Logo depois, você conhece a história, Jesus, ele ressuscita ao terceiro dia. E naquele momento, na sua ressurreição, que realmente eles entenderam que Jesus é o Salvador, que Jesus é o nosso Redentor. Mas profeticamente aqueles magos tiveram a revelação que eles estavam diante não de um menino somente, eles estavam diante do Rei dos Reis, eles estavam diante do Senhor dos Senhores, do Sumo Sacerdote, mas eles estavam diante do Redentor deles, do Salvador deles. Toda vez que você segue essa luz, como eles seguiram aquela estrela, siga, meu irmão, a luz que é Jesus. Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Quem andar comigo, quem estiver comigo, vai andar nas trevas ou vai andar na luz também? Na luz. Amém ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós entendemos que essa ação de entrega de Jesus na cruz é a representação do maior amor que uma pessoa pode ter por outra. Se entregar por nós. A fonte do amor. Jesus é a fonte do amor. Vocês estão entendendo? Amém ou não? Aquela mulher, quando ela encontra Jesus e vai lavar os pés dele com mirra também, com perfume, ela estava reconhecendo que só Jesus poderia tirar ela daquela vida pecaminosa. Só Jesus poderia trazer a ela salvação dos seus pecados. Então toda vez que você encontrar mirra, encontrar essa questão de perfume, de óleo, fala de uma unção de salvação, uma unção que quebra as condenações, que destrói as maldições da nossa vida. E só quem faz isso é Jesus. Você reconhecendo Ele como Senhor e como Salvador, como pastor da sua vida. Aqueles homens se colocaram ali, entregaram por Ele. Lá em Lucas 2, queria convidar você a ficar de pé, por gentileza. Em Lucas 2, no versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boas novas, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu um Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto lhes servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu um anjo com multidão do exército celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz entre os homens a quem Ele quer bem. Olha aqui para mim, gente, olha que cena grandiosa. Tá os pastores cuidando ali do seu rebanho. Eles viram aquela luz brilhando, além dos magos que estavam acompanhando aquela luz, aquela estrela. Esses também viram aquela estrela, e apareceu um anjo e disse: olha, aconteceu algo extraordinário. Nasceu aqui na cidade de Davi o Salvador, o Redentor. E eles foram tomados de uma presença tão grande, que é o que eu mais desejo para você em 2023. Ser tomado por essa presença, por essa glória, por esse amor. Porque Jesus é a fonte de todo amor que nós precisamos. Às vezes a gente quer procurar saciar essa falta desse amor em outras fontes. Jesus é a verdadeira fonte. E para encerrar, meu irmão, para onde foram aqueles homens magos? Aonde parou
Em qual cidade parou aquela luz, aquela estrela? Qual cidade foi? Jesus nasceu em qual cidade, gente? Hã? Jesus nasceu em qual cidade? Belém, gente. Jesus nasceu em Belém. Aqueles homens foram direcionados para Belém. Lá em Belém, quando eles encontraram aquela luz, viram aquela luz, encontraram Jesus, o menino. E ao entregar ouro para aquele menino, eles estavam dizendo: tu não és somente uma criança, tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando eles entregaram o incenso, eles estavam dizendo: tu não és só uma criança, tu és o sumo sacerdote, o grande e poderoso pastor das nossas vidas. Quando eles entregaram aquele óleo, aquela mirra, com aquele perfume, ele estava dizendo: encontramos o nosso Salvador, o nosso Redentor, o Cristo. Mas tudo isso aconteceu aonde? Aonde, irmãos? Belém. A estrela, a luz sempre vai levar você para Belém. Segue a luz, segue a estrela que é Jesus. Belém significa casa do pão. E o que é hoje Belém, irmãos? Aonde você encontra pão? Aonde você encontra alimento? Aonde você encontra força? Aonde você encontra ânimo? Aonde você encontra valor? Aonde é? Na casa do Senhor. Belém é a casa de Deus, a casa do pão. Jesus falou: eu sou o pão da vida. Coloca seu coração em Belém. Coloca seu coração na casa de Deus, porque é aqui que você vai ter as maiores revelações de quem é Jesus para a tua vida. É aqui que você vai entender o quanto que Jesus te ama, o quanto você é precioso e preciosa para Ele. É aqui na igreja que você vai entender o que é amar e o que é ser amado. É aqui, irmãos. Eu cheguei na casa do pão em 96, e desde lá até hoje é aqui que minha vida é sustentada. É aqui que eu entendi o devido valor que nós temos um para com o outro. Foi lá em Belém que eles conheceram e que eles viveram as suas maiores experiências com o Salvador, com o sumo sacerdote, com o Rei dos Reis. Que eu e você, meu irmão e minha irmã, possamos ir para Belém. Fique em Belém. Outro dia a gente prega sobre Elimeleque e Noemi, um casal que morava em Belém, e houve uma escassez em Belém, houve uma dificuldade de viver em Belém, e eles decidiram sair de Belém. Foi a pior coisa que aconteceu na vida deles. As maiores perdas que eles viveram foi fora de Belém. As maiores vitórias, as maiores honras que eles viveram foram em Belém. Foi em Belém. Não saia de Belém. Ah, mas está difícil em Belém. Está difícil, é longe. Belém está longe. Não saia de Belém. Aqui é a casa do pão. É aqui que você vai entender quem é Jesus. Foi lá em Belém, onde a luz parou, onde a estrela brilhou, que Deus revelou para aqueles magos que Jesus não era só um menino. Fala para o teu irmão: Jesus não era só um menino. Jesus não é só um menino. Hoje nós celebramos o nascimento do menino Jesus.
Glória a Deus por isso. Mas ele não é só menino. Por mais que ele estivesse ali na manjedoura, eu queria encerrar falando algo para você. Eu até coloquei no Feliz Natal, porque foi o que o Espírito Santo falou no meu coração. Quando José chegou em Belém junto com Maria, Maria estava prestes a nascer, a dar luz. Eles não encontraram nenhuma casa que pudesse recebê-los. E eu tenho certeza que José, como um bom marido, ele bateu nas portas pedindo que pudesse abrir as portas para que ali nascesse o Salvador. Mas não deixaram, porque eles não tinham revelação que na barriga de Maria estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eles foram nas hospedarias e nenhuma tinha vaga para receber o Salvador, para receber o pastor, para receber o Rei dos Reis. Aí eles foram parar numa estabaria lá, num lugar onde ficam os animais. E ali, quando Jesus nasceu, foi colocado numa manjedoura. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Que nós precisamos ter corações que significam como manjedouras para acolher o Salvador. Corações como manjedoura para acolher o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Corações como manjedoura para receber o pão da vida, para acolher o pão da vida. Que nessa noite, eu e você, nesse Natal tão especial, possamos ver Jesus não só como menino, mas que eu e você possamos ter a revelação que aqueles magos tiveram. Todos nós que seguimos essa luz, encontramos com essa luz que é Jesus, os nossos olhos são abertos e começamos a compreender que Jesus, Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que você precisa na vida. Jesus, Ele pode fazer muito mais na sua vida e na minha vida. Quero convidar você a fechar seus olhos e colocar a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua casa, estamos online. E hoje é um dia mundialmente, é o mundo inteiro, Senhor, celebra o nascimento do menino Jesus. Mas hoje nós não estamos aqui somente para celebrar o nascimento do menino Jesus, porque o menino Jesus não é só isso para nós. Ele é muito mais. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o bom pastor. O menino Jesus para nós é muito mais. É o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso advogado, o nosso intercessor. O menino Jesus para nós é muito mais. É o pão da vida, é a fonte de águas vivas. O menino Jesus para nós é muito mais. É o nosso conselheiro, é a torre forte aonde nós nos sentimos seguros. É o Pai da eternidade, aquele que nos rende através do teu sangue e nos traz a salvação. O menino Jesus para nós é o Salvador das nossas vidas, é o Senhor de tudo e de todos. O menino Jesus é muito mais para nós. Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte da vida. Que nessa noite, Espírito Santo de Deus, nós possamos
continuar seguindo sempre a luz. A luz, porque aonde tiver a luz, as trevas serão dissipadas. Aonde tiver a luz, as maldições são quebradas. Aonde essa luz brilhar, enfermidades, doenças serão destruídas. Assim como aqueles magos, assim como aqueles pastores seguiram a luz e encontraram o menino Jesus, assim nós seguiremos essa luz todos os dias da nossa vida, porque essa luz nos leva para Belém, a casa do pão, a casa do manifestar da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Na casa de Deus encontramos alimento, é na casa de Deus encontramos refúgio, é na casa de Deus que encontramos segurança, é na casa de Deus que encontramos o poder de sermos filhos de Deus. Ah, meu Pai, em nome de Jesus, te adoramos, te exaltamos em nome de Jesus. Levante as suas mãos, cante essa canção.